Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 13 de fevereiro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje em reunião com integrantes do PT que o projeto de ajuste do imposto de renda já está pronto e depende apenas de ajustes políticos por parte do Planalto. A fala do ministro foi feita em um evento de comemoração do aniversário do PT. A mudança seria só na isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. A mudança ainda está distante da proposta de campanha do presidente Lula, que propôs a isenção do IR para quem ganha até 5 salários mínimos. O risco de surto de sarampo no continente americano é o mais alto nos últimos 30 anos. O alerta é da Organização Pan-Americana da Saúde e foi divulgado hoje no Brasil. A organização pede que os países retomem a cobertura vacinal infantil e atualizem os planos de resposta ao sarampo para evitar a volta da transmissão endêmica do vírus. De acordo com o documento, os surtos mais significativos ocorreram no Brasil, onde a circulação endêmica continua. Em 2021, apenas 6 países do continente atingiram o nível recomendado de 95% de cobertura com 2 doses, e outros 10 países relataram cobertura inferior a 80%. De acordo com o Programa Nacional de Imunizações, até 2015, o percentual de brasileiros protegidos pelas vacinas atingia as metas de público-alvo, mas com o retrocesso da imunização, a porcentagem voltou aos níveis da década de 1980. Em 2018 e 2021, 26 crianças menores de 5 anos foram vítimas da doença no país. Nas 2 décadas anteriores, apenas um óbito havia sido registrado. No final de janeiro, o Ministério da Saúde anunciou a campanha de multivacinação contra a poliomielite e o sarampo nas escolas, que deve ocorrer a partir do mês de maio. Pelo menos 190 concursos públicos estão com inscrições abertas nesta segunda-feira no país. Juntos, eles oferecem mais de 36.700 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. O maior concurso é o do Banco do Brasil, que oferta 6.000 vagas. As inscrições estão abertas até o dia 24 de fevereiro. Os cargos exigem nível médio de escolaridade e oferecem salários de mais de R$ 3.600 para jornadas de trabalho de 30 horas semanais. A Advocacia Geral da União pediu nesta segunda-feira que a Justiça Federal em Brasília condene 54 pessoas, uma associação, um sindicato e 3 empresas a ressarcirem em R$ 20.700.000 aos cofres públicos pelos atos de vandalismo que depredaram as sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Segundo a Advocacia Geral da União, a ação envolve pessoas que participaram e empresas que financiaram os atos criminosos. O valor do prejuízo foi calculado a partir de dados apresentados pelo Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto, Câmara dos Deputados e Senado Federal, alvos dos manifestantes radicais. Esse é o primeiro pedido de condenação definitiva após investigação dos atos golpistas. Ao todo, a AGU já acionou 178 pessoas na Justiça. Na ação, a AGU afirma que houve uma articulação prévia para a convocação de atos não pacíficos e de tomada de poder. A Guarda Costeira das Filipinas acusou um navio da China de utilizar um laser de tipo militar em um dos barcos no disputado Mar do Sul da China, o que cegou temporariamente uma tripulação. O incidente aconteceu em 6 de fevereiro, a cerca de 20 quilômetros do banco de areia de Ayungin, nas Ilhas Spratly, ocupadas militarmente pelas Filipinas. Este foi o episódio mais recente de uma série de incidentes marítimos entre as Filipinas e a China, que reivindica a soberania sobre quase todo o Mar do Sul da China, apesar de uma decisão de um tribunal internacional que determinou que a posição de Pequim não tem base legal. O barco de patrulha filipino prestava apoio para uma missão de reabastecimento para as tropas que vivem em um navio da Marinha no Banco de Areia, para apoiar a reivindicação territorial de Manila.
O navio chinês emitiu 2 vezes um laser do tipo militar contra a embarcação filipina, o que causou a cegueira temporária nos tripulantes da ponte. A nota afirma que o barco chinês executou manobras perigosas com uma aproximação a 140 metros do navio filipino. O incidente ocorreu alguns dias depois do anúncio de que Estados Unidos e Filipinas decidiram retomar as patrulhas conjuntas no mar e alcançaram um acordo que dá acesso às forças americanas a outras 4 bases militares no país asiático. Milhares de israelenses protestaram hoje em Jerusalém contra um projeto de lei para reformar o sistema judicial, que poderia aumentar o controle do poder político sobre a justiça. Dentro da Assembleia Legislativa, deputados da base do governo e oposição protagonizaram uma discussão acalorada. Nesta segunda-feira, milhares de pessoas promoveram um ato do lado de fora do Knesset, a Assembleia Legislativa local, contra a lei que pretende aumentar o controle do poder político sobre a justiça. Era possível identificar cartazes com frases como "Salvem a democracia de Israel" e "O mundo inteiro está assistindo". Do lado de dentro do Knesset, o clima esquentou, com deputados deixando o assento e confrontando verbalmente a base do governo. No fundo, outros legisladores de oposição repetiam "vergonha, vergonha". O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e aliados dizem que a reforma é necessária para corrigir um desequilíbrio de poder entre os representantes eleitos e a Suprema Corte. A proposta limitaria significativamente a capacidade da mais alta corte do país de anular leis e decisões do governo. Críticos ligam o plano de reforma ao julgamento por corrupção em andamento contra Netanyahu, argumentando que o primeiro-ministro tenta minar o sistema judicial, que ele acusa de atacá-lo injustamente por razões políticas. Netanyahu nega as acusações de corrupção que responde na corte e qualquer relação com a proposta de reforma judicial vinda do Ministério da Justiça. E o exército de Israel executou um bombardeio aéreo noturno contra uma instalação militar do grupo Hamas em Gaza e fez uma nova operação em Nablus, que terminou com a morte de um palestino. O exército israelense alegou que atuou em represália contra um foguete disparado no sábado a partir da faixa de Gaza e que foi destruído pela defesa antiaérea israelense. De acordo com um comunicado, o ataque atingiu um complexo subterrâneo com materiais para a fabricação de foguetes do Hamas, movimento islamita palestino que está no poder em Gaza desde 2007. Os novos confrontos acontecem em um momento de temor com a explosão da violência, já que o conflito na região se intensificou desde o início do ano. De acordo com uma fonte do Ministério do Interior em Gaza, os ataques noturnos provocaram danos graves em 4 casas, um salão de festas e um posto de gasolina próximos das instalações militares alvos dos mísseis israelenses. E olha só, a Agência Espacial Europeia vai ter um papel importante no retorno dos humanos à Lua depois de décadas. A previsão é voltar ao satélite da Terra a partir de 2027. A missão Artemis pode levar astronautas europeus à Lua pela primeira vez. Os Estados Unidos confiaram à Agência Espacial Europeia e à Airbus a responsabilidade de um sistema fundamental para o êxito de uma futura missão tripulada. Em troca, os europeus têm 3 lugares garantidos nos voos da missão, provavelmente a partir de 2027. O papel dos europeus é crucial, proporcionam metade das naves utilizadas, como módulos de serviço para as cápsulas Orion, compostos por cerca de 22 mil peças fornecidas por 10 países e montados na sede da Airbus em Bremen, na Alemanha. O modelo de serviço europeu é o elemento que impulsiona os astronautas à Lua e os traz sãos e salvos de volta. Também fornece energia, oxigênio e água, além de regular as temperaturas em ambas as naves espaciais. Foi construído e desenvolvido por mais de 3 mil engenheiros da Airbus e de outras 70 empresas de toda a Europa. A missão Artemis 3 deve assumir o comando no ano seguinte e permitir o pouso de 2 astronautas, a primeira mulher e o primeiro homem não branco, que vão acompanhar os 12 homens que já pisaram na Lua. Pequim prevê enviar humanos à Lua em 2030. E essa edição fica por aqui. Você acompanha mais informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá.